Você é empreendedora, empresária ou prestadora de serviço e sente que está vivendo o seu propósito? Que realmente aquilo que você está fazendo está alinhado com a sua alma, com a sua essência, com aquilo que você veio fazer nesse planeta, mas ainda assim parece que as coisas não estão fluindo tão bem e você não está prosperando ainda nesse seu negócio? Se isso está acontecendo aí com você, provavelmente você já passou aí por alguns conteúdos, talvez mentorias e cursos buscando qualificação, buscando estratégias para melhorar. Talvez você não esteja conseguindo precificar tão bem o seu produto ou o seu serviço, ou não está atraindo clientes que vejam realmente o valor que você tem, que o seu serviço tem. Ou ainda você não está conseguindo organizar a sua rotina e já buscou, né, informações externas, tentou colocar no seu negócio, mas não conseguiu, o negócio parece que não vai. Se isso já aconteceu com você, ou está acontecendo isso com você nesse momento, esse vídeo que eu tenho para te mostrar agora, essa aula que a gente vai ter aqui dentro do Mapa da Coragem, pode ser a ferramenta que vai transformar o seu negócio, deixar o seu negócio ainda mais alinhado com o seu jeito, fazer com que você seja ainda mais autêntica no seu servir e mais alinhada com o seu propósito e realmente viver a prosperidade, seja ela financeira ou dentro do seu negócio. Isso porque existe um mapa que traz as ferramentas, as informações que você precisa para viver o seu negócio do seu jeito único, autêntico e prosperar. E esse mapa é um mapa astral. Então, eu vou falar agora de alguns pontos que toda empreendedora, empresária deveria saber sobre o seu mapa astral para ter prosperidade, para ter sucesso e para viver o seu propósito na prática e com leveza. Se esse assunto te interessa, fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que ao final desse vídeo vai virar várias chavezinhas aí para você. Se você ainda não está inscrita no nosso canal, por favor, vá lá e se inscreva agora no canal do nosso YouTube. Tem aqui na descrição desse vídeo também um grupo do WhatsApp, onde dentro do Mapa da Coragem a gente está ampliando algumas informações, a gente troca algumas ideias por lá também de alguns pontos do mapa. Então, se você quiser aprofundar ainda mais, entra lá no grupo do WhatsApp e eu tenho uma coisa assim maravilhosa para contar, que eu vou contar primeiro lá no grupo do WhatsApp, que é uma oportunidade incrível para quem quer viver, né, um pouco mais, entender um pouco mais de astrologia. Então eu vou contar por lá. Entra no grupo do WhatsApp e se você ficou interessada nesse assunto, fica aqui nesse vídeo, porque agora a gente vai ampliar esse tema. O que toda empreendedora deveria saber sobre o seu mapa astral? Use a astrologia como sua bússola para criar um negócio com alma, direção e prosperidade. Hoje eu vou te mostrar, então, 10 pontos que toda empreendedora precisa conhecer no seu mapa astral para construir um negócio com a tua cara e atrair clientes realmente interessados no seu serviço e deixar de vez a comparação para trás. O primeiro ponto que você precisa saber do seu mapa astral é o Sol. Onde está o Sol? Qual é o signo e qual é a casa? Porque o Sol é a nossa força vital, a nossa autenticidade, quem a gente é de verdade, é onde a gente brilha. Então, você vai brilhar naturalmente se você estiver conectada com o seu Sol. Se você é capricorniana, por exemplo, é importante para você estar num lugar onde você sinta que tem solidez, que tem estrutura, onde você pode expressar o seu jeito de uma forma única e com tranquilidade. Então, saber o seu sol vai te ajudar a alinhar o seu negócio com a sua essência e não com modismos, porque daqui a pouco está na moda um estilo de servir que talvez não seja tão interessante para você. Por exemplo, né, mentorias online, está super na moda. Se daqui a pouco você é capricorniana de casa 3, você vai querer um contato com pessoas aqui, né, no físico e não no digital. Então, é muito importante você buscar compreender como se alinhar com o seu sol.
O seu negócio hoje, ele tá te energizando ou tá te esgotando? Se ele tá te esgotando, pode ser que você não esteja conectada com a sua essência de verdade. E aí você precisa saber qual é o signo e qual é a casa, porque a casa também mostra a área da vida onde você brilha naturalmente. Um outro ponto bem importante é a sua lua. A nossa lua são as nossas emoções, é onde a gente se sente segura, é a nossa essência mais intuitiva, é a nossa essência mais emocional. E é aquilo que a gente não tem tanto controle assim. Mas nutrir a nossa lua é fundamental para que a gente se sinta segura. Muitas vezes o negócio não está dando certo porque você não está nutrindo a sua lua. Às vezes não tem nada a ver com o negócio, mas sim com a sua desconexão com aquilo que você precisa de verdade e que você precisa se dar. Então, a lua ela mostra o que você precisa para se sentir segura e nutrida no dia a dia. Quando você começa a nutrir a sua lua, você começa a se sentir mais segura, mais capaz e mais tranquila para dar atenção, por exemplo, para o seu negócio. Ajuda também a identificar alguns gatilhos emocionais que podem estar te sabotando aí em relação a decisões. Então, daqui a pouco, se tu tem uma lua em Sagitário, você precisa de liberdade, você precisa de conhecimento, e aí você está tentando colocar a sua vida numa caixinha e fazer todos os dias do mesmo jeito, né? Sei lá, daqui a pouco você foi lá, fez uma mentoria, a mentora disse que você precisa de constância, de disciplina, e claro que isso é importante. Aí você foi lá e colocou toda a sua rotina, todo o seu dia a dia nessa constância, nessa disciplina, de forma, né, mais quadradinha. Mas tá lá, a sua lua pedindo para você expandir, para você viajar, para você sair, e isso pode fazer com que você faça isso de forma inconsciente, que você fuja da sua rotina. Se isso está acontecendo por aí, pode ser que você esteja desconectada com a sua lua. E aí, qual que seria a melhor maneira de fazer isso? Ah, então eu vou viajar que nem uma louca. Não, você vai nutrir no seu dia a dia espaços para daqui a pouco você olhar pela janela e se conectar com o mundo lá fora. Uma vez por semana você vai tirar 3 horas do seu dia para estar na natureza, ou mesmo com o seu negócio você vai estar fazendo um curso de algo que te nutra mentalmente, que te expanda os horizontes. Então você precisa saber onde está a sua lua, qual é a casa e qual o signo que está a tua lua para você se dar aquilo que te nutre. Porque senão é assim, é um esguicho de desperdício e uma grande possibilidade de gatilho emocional por aí. Então dá uma olhadinha na sua lua, tá? Respeitar a sua lua é respeitar o seu próprio ritmo, respeitar quem você é. E com certeza, se você mudar esse ponto hoje na sua vida, você já vai sentir muita diferença. Vamos para o nosso terceiro ponto que a gente já falou aqui. Inclusive, tem uma aula inteira sobre isso. Se você não viu, dá uma espiadinha aqui no canal. Tem a playlist do Mapa da Coragem e vai olhar sobre o ascendente, porque o ascendente é a postura da empreendedora, é a marca pessoal, é a porta de entrada do seu mundo e do mundo da empreendedora. Então, se você tem um negócio, né, principalmente assim, prestadora de serviço, um negócio mais pessoal, a porta de entrada é o seu ascendente. Inclusive, o magnetismo que você tem com as pessoas está relacionada com o seu ascendente. Se você tem um ascendente em aquário, as pessoas esperam de você e você vai conseguir se conectar melhor com o mundo se você trazer algo novo, diferente, que quebra tabus, que rompe com o tradicional. Agora, se você tem um ascendente em Capricórnio, você tem que mostrar uma imagem mais tradicional, mais séria, e buscar ferramentas mais tradicionais para se colocar no mundo. Então, pensando até em marketing, né? Um ascendente em aquário é fundamental estar nas redes sociais e fazer algo bem fora do padrão. Agora, um ascendente em Capricórnio até pode estar nas redes sociais, mas vai fazer aquilo mais padrãozinho dentro das redes sociais. Então, é muito importante você se conectar com o seu ascendente. Eu botei ali o exemplo, né, também do ascendente em touro, que é essa presença firme, confiável, com uma estética marcante. Um ascendente em peixes
vai se conectar mais com o sutil aí, né, dentro das holísticas, por exemplo, né, mostrar toda a tua conexão com a espiritualidade. Pessoas de artes também, né, podem ter essa conexão aí, mostrar um lado bem artístico na sua marca, na sua forma de se posicionar, na sua forma de se colocar frente ao mundo. Então, o ascendente, ele é o primeiro contato que as pessoas têm com você e com o seu negócio. E quando a gente se alinha com o nosso ascendente, as pessoas parece que nos percebem mais. A gente emana esse magnetismo natural. Então, vai lá, olha qual é o teu ascendente, olha aquela aula que eu tenho sobre ascendente aqui dentro do Mapa da Coragem, entra no grupo do WhatsApp que tem também um PDF que eu fiz com características bem básicas sobre cada ascendente para você ir se conectando com o seu ascendente. O mapa astral, ele é uma ferramenta não só para a gente saber, né? Ah, o meu ascendente é isso. É para a gente buscar se conectar, buscar se alinhar com o que está no nosso mapa. Porque, sim, muitas vezes a gente está tão desconectada da nossa essência que parece que aquilo que está escrito no nosso mapa não tem a ver com a gente. Mas, na verdade, é só a gente desconectada da nossa essência. É a gente conectada com esse barulho, esse ruído externo de como tem que fazer. E se desconecta do que realmente faz sentido pra gente. Então, quando você entra em contato com o seu mapa astral, e a gente está fazendo aqui dentro do mapa da coragem esse processo, é também a sua responsabilidade olhar para isso e perceber, tá? Eu tô realmente conseguindo me conectar com o meu ascendente geminiano? Eu tô conseguindo passar a leveza, a versatilidade? Como que eu posso fazer isso? Como eu posso fazer isso dentro do meu negócio? Essas são as perguntas que você deve fazer para você mesma, para que você realmente consiga se alinhar com o seu mapa astral, e isso vai, eu tenho certeza, vai transformar o seu negócio. Porque já aconteceu comigo, já aconteceram com outras clientes e é fato. Pra, se você tá na dúvida, testa, né? Eu tenho certeza que a gente já testou, né? Você já testou tantas coisas aí, né? No seu trabalho, na sua profissão, no seu servir, que não custa nada testar algo que tá falando sobre você e não sobre outro. Meio do céu, né? Que é aquela flecha que corta lá a casa 10. É o seu papel no mundo, sua vocação social, é aquilo que você veio realmente deixar como legado, né? Então, qual é o signo que tá lá? Também tem uma aula sobre meio do céu, também tem conteúdos no Instagram sobre meio do céu e fica o convite para você entrar no grupo do WhatsApp. Mas a tua profissão estar alinhada com o meio do céu é essencial. Se você tem um meio do céu em signos de fogo, por exemplo, você tem uma grande conexão com liderança. Lá, Áries, Leão, Sagitário, você veio para liderar. Se você tem signos relacionados com terra, você busca e tem para entregar uma estrutura, né? Virgem, touro, capricórnio. Se são signos de ar, tá ligado mais a conexões intelectuais, conexão com o outro. Então, gêmeos, aquário, libra. Se são signos de água, tem a ver com cuidado, com emocional, com espiritual também, né? Como peixes, escorpião, Câncer. Então, dá uma olhada quais são os signos que você tem dentro do seu ascendente e ver como isso está conectado com a sua profissão. E aí, vamos lá, né? Por exemplo, você é uma nutricionista e o teu signo que está lá no meio do céu é Sagitário. Aí você vai me dizer, nossa, não tem nada a ver nutrição com Sagitário. Talvez sim. Como que você usa a tua profissão como nutricionista? Talvez seja do seu propósito você dar aulas sobre nutrição, formar outras pessoas, liderar, ter uma comunidade de nutricionistas, onde você ajude essas mulheres a expandir a sua mente, dar aulas aqui, porque Sagitário tem muito a ver com o conhecimento, né? Então, descobrir novas formas dentro da nutrição, ensinar pessoas em relação a isso, liderar uma comunidade em relação à nutrição, né? Então, não coloca tão fechado do tipo assim, nutrição tem a ver com câncer, né? Que é um signo bem relacionado à nutrição. Expande um pouquinho mais. Daqui a pouco você tem o meio do céu em Capricórnio, mas trabalha com educação física. Então, dentro da educação física, você vai buscar trabalhos mais tradicionais. Espero que tenha feito sentido por aí.
E vai anotando as tuas dúvidas, os teus questionamentos para a gente ir conversando no grupo do WhatsApp. Agora a gente vai falar sobre os planetas também. Então, eu falei sobre Sol, sobre Lua, sobre o ascendente, sobre o meio do céu. Agora a gente vai falar também sobre alguns planetas que são bem importantes você se conectar e saber qual signo e casa que eles estão. O primeiro planeta que eu vou trazer aqui é esse símbolo que vai aparecer no seu mapa, tá? Que é o Marte, que fala sobre o nosso estilo de ação e a nossa motivação, que faz com que a gente arregace as mangas e vá fazer o que tem que ser feito. Se você está desconectada do seu Marte, provavelmente você está procrastinando, né? Você não está agindo porque você está desconectada do seu Marte, da sua forma de agir. Por exemplo, o meu Marte em Capricórnio, né? Então eu tenho uma ação muitas vezes mais lenta. Eu preciso ter uma estrutura, um planejamento, né? Todo um negócio e tem que ter propósito, porque está na minha casa 9, para daí eu agir. Uma pessoa com Marte em Ares vai ter uma ação mais rápida e também precisa de autonomia. Não é aquela pessoa que vai querer alguém mandando ela agir. Então, busca entender como que é o seu Marte, onde ele está, como que você funciona. Isso é fundamental, a gente entender como que a gente funciona, para que a gente não pegue só as regras do externo e tente colocar a goela abaixo na gente. Porque não funciona, porque daí a gente às vezes até faz por um período, mas não consegue dar sequência. Então, quando a gente entende a nossa forma de agir, você vai alinhar o seu negócio, a sua vida, de acordo com a sua forma de agir. Se eu sei que eu preciso de planejamento, estrutura, então eu tenho que sentar minha bunda aqui na frente do notebook e fazer um planejamento, uma estrutura para eu conseguir agir. Se você sabe que você precisa de autonomia, você não vai se colocar dentro de uma empresa onde você vai ter um monte de superiores te dizendo como você tem que fazer. Se seu Marte está conectado em peixes, por exemplo, então você vai fazer uma meditação antes de agir para conectar com sua intuição. Você precisa colocar dentro da sua rotina o que a sua essência está dizendo que é o leve para você. Falamos de Marte, vamos falar agora de Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Afinal de contas, né? Se você tem uma empresa, se você é empreendedora, empresária, autônoma, prestadora de serviço, terapeuta, você precisa se comunicar. E como é o seu jeito de comunicar? A sua comunicação é leve, versátil, simples, em Gêmeos? Ou a sua comunicação é profunda, estratégica, intuitiva, em Escorpião, por exemplo? Onde a sua comunicação brilha? Numa casa 3, numa casa 11, onde você se conecta com grandes públicos? Ou de uma forma mais intimista, numa casa 4, numa casa 7? Mercúrio mostra a forma como você se comunica. Veja qual é o signo, que é a forma como você se comunica, e perceba qual é a casa, que é a área onde você vai se comunicar melhor, onde naturalmente a sua comunicação expande. Tem uma aula também sobre as casas astrológicas aqui no Mapa da Coragem. Vai lá, dá uma espiada nisso também, para você entender melhor como aplicar e fazer essa costura aí que o mapa astral traz. É claro que para uma análise profunda, a gente também vai ver alguns aspectos que podem estar influenciando nessa comunicação. Mas já olha, porque esse primeiro norte já vai fazer uma transformação na sua vida. E agora, eu esqueci de falar. Quer dizer, eu não sei se eu falei, mas enfim, tá aqui, né, o símbolo do lado. Então é esse símbolo que tu vai procurar no teu mapa astral. Esse de Mercúrio, esse aqui é o Marte, e agora a gente vai mostrar também o símbolo de Vênus, que a gente conhece, né, como o planeta do amor, dos relacionamentos, mas quando a gente olha para esse viés dos negócios, do empreendedorismo, é o símbolo que está falando sobre vendas, sobre valor percebido, sobre networking. É como você atrai os clientes, como você se posiciona, como você vende. Tem também relação com a estética, né? Então, o ascendente mostra a nossa estética,
Mas também Vênus vai falar sobre essa estética. Então, como normalmente você se posiciona, como você se coloca, como as pessoas te percebem, o que que elas estão buscando. Vênus em Câncer está buscando acolhimento. Então, as pessoas vão buscar acolhimento se você tem Vênus em Câncer. Se você tem Vênus em Gêmeos, as pessoas vão buscar de você uma comunicação, um jeito mais leve, mais descontraído, mais versátil. Agora, se você tem Vênus em Touro, as pessoas vão buscar um pouco mais de estrutura em você. Se você tem Vênus em Peixes, as pessoas vão buscar sensibilidade. Se você tem Vênus em Virgem, as pessoas vão querer organização. Então, daqui a pouco, o cliente não está percebendo o valor no seu servir, porque se você tem, por exemplo, né, Vênus em Virgem e você mostra um servir desorganizado, ela sente, ela percebe, ela vê uma desconexão. E mesmo que ela não entenda, mesmo que isso não seja consciente, o seu cliente sente, ele percebe, isso é energia. Ele tá buscando algo em você. Ele espera isso de você inconscientemente e você não entrega. E ele sente que tem alguma coisa de errado por ali. Então, se a tua Vênus tá, sei lá, em Aquário, que vai trazer algo novo, diferente, fora da curva, e você tá lá seguindo um checklist de como vender o seu produto, como se posicionar, de acordo com o que o marketing ensinou, a pessoa vai sentir e vai dar aquela sensação de que é falso, sabe? E não tem muita explicação, a pessoa sente e aí ela acaba não comprando, porque ela não tá vendo o valor, porque você não tá sendo verdadeira com você. A pessoa sente isso. Então, se conectar com os seus valores e com aquilo que o outro espera de você, vai fazer grande diferença na sua vida, no seu negócio. Quanto mais você se conectar com a sua Vênus, mais você vai atrair clientes que vão ver valor e vão pagar por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está servindo, porque elas vão perceber que aquilo tem valor, porque você também vai perceber o valor. Então, se você quer vender com mais leveza e quer precificar com mais leveza, olha para sua Vênus. A gente já vai falar de casa 2 também, tá? Agora eu vou falar de casa 7, que é, já que a gente está falando, né, do outro, a casa 7 fala sobre o nosso cliente dentro do nosso mapa astral. Talvez você já tenha feito um mapa astral e aí você viu lá a casa 7, que fala de relacionamentos, e de fato fala, mas quando a gente olha para esse olhar do empreendedorismo, do negócio, a casa 7 fala sobre clientes. Então, que tipo de cliente você atrai? É esse tipo de cliente que você precisa trabalhar. E aí a gente também está falando um pouquinho sobre a gente. Então, fala sobre o nosso espelho, né? O nosso cliente ideal é o nosso espelho. Quando a gente se reconhece com essas características que está lá na casa 7, quando a gente trabalha essas características, a gente também consegue se conectar melhor com o nosso cliente. Então, se você tem uma casa 7 em escorpião, o cliente ele vai ver valor no que está na Vênus, mas ele vai ser intenso, por exemplo, escorpião, né? Intenso, profundo e que vai querer transformação. Então, o seu servir vai precisar trazer uma transformação. Daqui a pouco, a sua casa 7 em Gêmeos, a pessoa vai querer de você informação, conhecimento. Ou se a tua casa 7 está em Câncer, a pessoa vai querer acolhimento. Se a tua casa 7 está em Peixes, ela vai querer sentir uma transformação no sutil. Olhe para sua casa 7 para entender o tipo de cliente que chega até você. E olhe para as características que estão na casa 7 em você, para você atrair a luz desses clientes. Porque todo signo tem luz e sombra. Então, para atrair a luz desse signo, né? Atrair clientes que tragam a luz desse signo, você precisa olhar para você, para as características desse signo em você, como isso tem, né, reverberado dentro de você, e aí você vai conseguir atrair esses clientes. A casa 6 fala sobre rotina, disciplina e gestão. Então, mostra o que funciona para você em termos de organização, de autocuidado, até de saúde, de trabalho também. Então, aquilo que eu falei antes, assim, se tu tem uma casa 6 em Sagitário, tu vai precisar de momentos de liberdade dentro dessa tua rotina. Agora, se tu tem uma casa 6 em Virgem,
É disciplina nessa rotina, é organização nessa rotina. Se você tem uma casa 6 em peixes, provavelmente você vai se conectar facilmente com o ambiente externo, pode se perder de si. Coloca a espiritualidade aí nesse jogo, faz rituais espirituais, que eu tenho certeza que a tua rotina vai fluir melhor. Se a tua casa 6 está em câncer, é importante também o autocuidado e você trazer alguns elementos da tua rotina de coisas que te remetam a coisas boas, mais ancestrais, familiares, né? Que você tenha sempre um localzinho, um ambiente para você. Daqui a pouco a pessoa com casa 6 em Sagitário é aquela pessoa que pega o notebook e vai trabalhar na praia, outro dia na montanha. A pessoa de casa 6 em Câncer vai querer trabalhar num lugar que seja mais aconchegante, mais familiar, de repente vai querer trabalhar em casa mesmo. A pessoa com casa 6 em aquário vai querer trabalhar num coworking com outras pessoas. Então, entender qual o signo que está a sua casa 6, ela é fundamental para você entender a forma como você vai colocar o seu servir no mundo. Inclusive, formas de colocar os seus serviços, como organizar os seus serviços, sabe? Se é daqui a pouco, se é mentoria, se é consultoria, se é atendimento recorrente, se é um atendimento só, se você vai entregar um PDF junto, ou se você vai só fazer um online no Zoom, se é presencial, se vai ter alguma coisa física, se não vai ter, tudo isso a gente também consegue olhar através do mapa astral. E a casa 2, para a gente finalizar, o nosso 10º ponto é o dinheiro, né? O alto valor também, a prosperidade. Então, quando a gente reconhece o signo da nossa casa 2, se alinha a esse signo, a gente tem a tendência a ter um melhor fluxo financeiro. Eu acho que já contei aqui para você, não sei se nessa jornada do mapa da coragem, mas em algum momento eu já contei que para mim uma das grandes viradas de chave foi ver, né, foi fazer o meu mapa do dinheiro e foi ver que a minha casa 2 ela é em Gêmeos. E eu preciso da comunicação, da multipotencialidade, de fazer sempre uma coisa diferente, de ver valor no conhecimento que eu entrego, por exemplo. E a partir disso, as coisas começaram a fluir melhor financeiramente para mim. Então é muito importante você entender qual é o seu talento também. Né? Porque a Casa 2 fala do nosso talento. Se o meu talento é a comunicação, eu preciso colocar esse servir no mundo. Se meu talento é compartilhar conhecimento, eu preciso compartilhar conhecimento no mundo. E aí eu vou ver valor aos poucos naquilo. E aí a roda da fortuna, né, começa a fluir também. Então, entender o seu estilo de gerar recursos é fundamental, porque aí a gente sai do que o outro diz e a gente começa a entender o que é relevante para a gente mesmo. Você não precisa seguir fórmulas de sucesso que vêm do externo. Ai, faça aquilo outro, até porque existem várias fórmulas e daqui a pouco a gente começa a ficar louca, né? Ah, um diz que é importante é fazer reels, o outro diz que é importante fazer story, um diz que eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa, o outro diz que eu tenho que ser sempre diferente, um diz que eu preciso isso, o outro diz que eu preciso aquilo. Tô falando só de marketing, né? Fora tantas as outras coisas. A gente precisa entender o que que é importante pra gente, reconhecer a nossa verdade. E aí sim a gente consegue adaptar aquilo que o outro traz para a nossa realidade ou buscar pessoas que falem a nossa língua. Ah, eu já sei que a minha rotina precisa ser sempre igual, com disciplina. Vou buscar alguém que me ensine e me ajude a fazer isso. Ah, não, eu já entendi que a minha rotina eu preciso de rituais espirituais. Vou pegar uma pessoa que me ajude a botar rituais espirituais dentro da minha rotina. Ah, eu entendi que eu sou multipotencial. Vou pedir ajuda para G, que fala sobre multipotencialidade. Entender quem a gente é, o que a gente precisa, como que é a nossa fórmula interna, também nos ajuda a comunicar melhor com o mundo externo e atrair pessoas mais alinhadas com a gente mesmo. Então, você precisa se reconhecer, reconhecer a sua fórmula interna e ela está escrita no seu mapa. Hoje eu trouxe
esse apanhado geral aqui sobre o mapa. Eu sei que são vários pontos para se aprofundar. Eu espero que você vá, estude o seu mapa e eu vou ficar muito feliz de compartilhar com você esses estudos e a gente trocar. Então, o canal do WhatsApp ele tá lá, tá aberto para isso, para que a gente tenha essa troca, para que a gente possa se aprofundar e que eu possa te ajudar também. O seu negócio é uma extensão da sua alma. Então, empreender com consciência astrológica é escolher ser quem você é, sem pedir permissão para o outro, sem tentar se encaixar. É ser quem a gente é. E ser quem a gente é a coisa mais valiosa que a gente pode ser, que a gente pode fazer por nós mesmas e pelo mundo. Espero que tenha feito sentido para você e fique acompanhando aqui os vídeos que vão ser disponibilizados nesse canal e também entra no grupo do WhatsApp lá para a gente se aprofundar, para a gente fazer esse autoestudo sobre nós mesmas e eu vou amar te ajudar a fazer esse processo. Beijo grande, até a próxima!